Quem aqui tem 25, 30 minutos para ouvir uma palavra de Deus? Amém? Prometo que não vou passar disso. Deus tem ministrado no meu coração uma palavra e eu preciso compartilhar com a igreja. Theo, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Acompanhe comigo a palavra do Senhor. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai Celestial, nesse momento eu repreendo, Pai, todo ladrão de palavras, Senhor. Eu repreendo o sono, repreendo a distração, repreendo qualquer principado e potestade, Pai, que está militando contra a Tua igreja para roubar a semente que será lançada nessa noite. Que nós sejamos terra fértil, a começar de mim, que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos são palavras de Deus para Josafá, filho de Asa, rei Asa. Rapidinho um contexto básico, nesse período aqui, Israel era dividido em dois reinos, reinos do norte, governado por rei Acabe, e reinos do sul, também chamado de Judá, reinado por Josafá. Reino do norte, reino do sul, crise econômica, crise política, e em meio a esse cenário, três povos se levantam contra Josafá, contra o reino de Judá, reino do sul. E eu pude perceber que, por muitas vezes, por mais que você tenha um bom reinado, foi isso que Josafá fez, foi um bom rei. Por mais que ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, a guerra chegou para ele. E muitas vezes chega para mim, chega para você também, guerras no qual talvez nós não estamos prevendo. Talvez você até prevê, mas de fato, guerras vêm, sejam para padres, pastores, bispos, apóstolos, levitas, presidentes ou nós. De fato, guerras vêm para mim e para você. Para fazer esse congresso, eu tenho certeza que as mulheres passaram por muitas e muitas lutas, muitas guerras. E nesse contexto, nós vivemos dias difíceis, nós vivemos guerras entre países, do mesmo jeito que aconteceu na época de Josafá. Nós vivemos tempos em que pais se voltam contra os filhos, filhos se voltam contra pais. E em meio a esse cenário, o Senhor falou comigo: como batalhar as nossas guerras, como encontrar força e estratégia para que você possa vencer a guerra que você está passando, seja ela fraca ou forte, seja ela fácil ou difícil. E o Senhor ministrou ao meu coração algumas lições que eu quero compartilhar com a igreja. Josafá, primeira coisa que ele fez, ele consultou e buscou ao Senhor. Primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar e consultar ao Senhor. Eu falo isso porque por muitas vezes eu faço isso. Você está com um problema, a primeira coisa que você faz, vai no médico, conversa com alguém, compartilha o seu problema, busca alguma coisa. Você tem dor de cabeça, a primeira coisa que você vai lá, Neosaldina para dentro. E você tem fé que a Neosaldina vai fazer efeito, e realmente faz. Mas por que nós não temos a mesma fé em orar e pedir para o Senhor tirar essa doença, tirar essa dor de cabeça? Eu não estou dizendo para você não tomar, eu estou dizendo para você primeiro buscar ao Senhor, e depois fazer o que Ele pedir para você fazer, que talvez seja tomar a Neosaldina, talvez seja procurar um médico, talvez seja buscar um profissional, alguma coisa do tipo. Mas nós invertemos as prioridades. Nós primeiro buscamos os médicos, os pastores, os presbíteros, buscamos primeiro as autoridades da lei, e quando eles não resolvem,
Aí nós caímos e nos prostramos aos pés da cruz de Cristo. E Josafá fez justamente o oposto. Primeiro ele buscou e consultou ao Senhor. Sabe aquela notícia que você recebe e não está esperando? Talvez o resultado de uma biópsia, uma ressonância, uma consulta do médico. Sabe quando você está tudo bem, daqui a pouco paralisa um rim, você começa a fazer hemodiálise, daqui a pouco talvez não pega em você, pega no seu filho. Aí você começa a entrar em guerra, entrar em peleja, entrar em batalha. Mulheres que talvez tentam engravidar, ficam anos e anos, vão para o médico, chega lá, sou estéril, o marido é estéril. O que fazer quando você recebe essas notícias, essas guerras? Porque querendo ou não, nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. E aqui está a primeira lição para a igreja. Primeiro, identifique a batalha que você está entrando. Primeiro, identifique a guerra que você está entrando. Josafá recebeu a notícia: estão chegando perante você os moabitas, os amonitas e os edonitas, e eles estão vindo para guerrear contra você. Ele identificou: estão vindo 3 exércitos contra mim. Você tem identificado as suas guerras? Eu vou ser mais claro um pouquinho. Às vezes a pessoa chega e fala assim: Mateus, pastor, eu estou com um problema financeiro e eu não sei como resolver. Aí você passa no mercado, chega lá, a pessoa passa o cartão e deu saldo insuficiente. O problema não é que ela não tinha dinheiro, o problema é que ela não sabia quanto tinha de saldo. Aí ela fica: passa 100 para ver, passa 50 para ver, passa 25 para ver. Você percebe que o problema é você não saber quanto você tem? Aí você tem que tomar até cuidado para orar para repreender o devorador, porque às vezes o devorador é você. Às vezes o problema é você. E dependendo da forma com que você ora, talvez Deus te leva, né? Se você falar para Deus tirar aquilo que tá atrapalhando, e se for você o problema? Você precisa se corrigir, você precisa diagnosticar quais são as suas guerras, quais são as suas batalhas. Primeiro você precisa identificar: opa, eu tenho problema com bebida, então vou cortar a volta, não vou passar na frente do bar. Opa, eu tenho problema com a ira, então vou buscar ao Senhor, vou fazer isso, vou pedir ajuda, vou fazer aquilo. Primeiro identifique as suas batalhas. Primeira coisa, identifique as suas batalhas. Sabe quando você ouve aquele ditado popular, né? Quem procura, acha. Esse ditado não é bíblico, mas eu vou trazer uma revelação bíblica para você. A partir do momento que você procura, você identifica e você começa a vencer. Você precisa procurar e identificar. Aí você entra na batalha e no jogo. E com você, Jesus Cristo está. E com Jesus Cristo você é maioria, é mais forte, é melhor. Então, primeira coisa, identifique as suas guerras. Quer ter vitória? Identifique. Segunda Crônicas, não precisa abrir, 25 e 6. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Nas tuas mãos estão a força e o poder, e ninguém pode se opor a ti. Versículo 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Quando você olha para dentro de você, identifica as suas batalhas, a primeira coisa que o Espírito Santo faz contigo, ele te dá um chacoalhão e faz você reconhecer que você não consegue sozinho. Ele faz você reconhecer que, Senhor, não temos forças para enfrentar essa batalha sozinho. Eu preciso de você, eu preciso do Senhor comigo para que eu vá nessa peleja. Perceba que sem identificar a sua batalha, você não reconhece que você sozinho não consegue.
Você percebe que nesse contexto, um pequeno grupo multiplicador é uma visão dos céus de pessoas para cuidar de você? E talvez você tenha dificuldade em compartilhar aquilo que você precisa num PGM, talvez por vergonha, talvez por outra coisa, não sei, mas nós precisamos identificar e reconhecer que sozinho nós não conseguimos. Com Deus é possível, se for da vontade dEle. Mateus 10:16, Theo, esse é bom projetar para a gente. Mateus 10:16, coloca na NVI, por favor, acho que vai ser mais fácil para a gente entender. 10:16 na NVI, isso. Preste atenção, eu os envio como ovelha em meio aos lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Pastor, mas como assim ser prudente como a serpente? Você precisa identificar a sua batalha. Serpente não dá bote errado. Primeiro ela para, senta, calcula e dá o bote. Agora, falando no bom sentido e espiritualmente falando, você tem que olhar para dentro de você. Foi o que nós fizemos hoje para cear. Olhe para dentro de você, faça uma autoanálise e fala assim: eu consigo até aqui. Mais que isso, Jesus, eu preciso de você. É assim que um cristão, ele luta as suas guerras. Quer outra dica? Talvez quando você identificar as suas guerras, você vai olhar para tudo isso e vai chegar à conclusão que a guerra não é sua, que o problema não é seu. Sabe, as mulheres são campeãs em fazer isso, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. Sabe aquele... mexeu com meu irmão, mexeu comigo. Mexeu, sabe aquele sentimento de você quer batalhar a guerra que não é sua? Você reconhece isso quando você identifica. Aí você começa a preservar a sua casa. Você começa a receber dos céus estratégia e impedir que alguém chegue e conviva dentro do seu lar que não deveria conviver, que fique próximo da sua esposa, do seu marido que não deveria ficar. Você começa a abrir a sua vida para as pessoas que talvez não deveria abrir, porque você entrou numa batalha que não é sua. Só que para isso você precisa identificar, você precisa reconhecer. Quando você identifica, Romanos 12:1 fala que nós apresentamos o nosso culto racional, nosso corpo. Quando você identifica, você talvez vai chegar à conclusão que você precisa dominar suas emoções, dominar sua mente, dominar o seu estômago. Talvez o cara tem diabetes e Deus está falando, é para dominar o seu estômago. Entendeu? Isso é uma chave espiritual. Porque aquele que domina suas emoções não é regido pelo seu estômago. Quando eu falo estômago, eu estou dizendo emoções, tá? Porque às vezes você é regido pelos seus sentimentos. E um cristão, ele não caminha pelo que sente, ele caminha pelo que crê. Um cristão, ele caminha de joelhos por fé. Por fé. Não é pelo que você sente. Eu estou sentindo que eu preciso falar com o Barba, tal coisa. Não é o que você sente ou deixa de sentir. Você precisa identificar, ser sábio, astuto como uma serpente, para saber lutar as suas guerras, aprender a governar a sua alma, governar o seu corpo, porque onde o Espírito está, ali há liberdade. Se você não consegue controlar as suas emoções, sinto muito, você não é livre. Você não é livre. Talvez você está preso dentro de si mesmo. A segunda lição, eu observei no versículo 3, não precisa ler, eu vou ler aqui. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Vocês perceberam que a partir do momento que ele descobriu que estava em guerra, ele ficou alarmado, ficou em estado de alerta. É isso que nós precisamos fazer, ficar em estado de alerta. E Deus deu uma estratégia para Josafá. Eu vou ler aqui, versículo, vamos ler junto? Theo, 20, 2 Crônicas, capítulo 20, 15 a 17. Jeaziel disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém,
e o rei Josafá: assim diz o Senhor a vocês: não tenha medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenha medo nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Aqui eu recebi uma revelação que eu nunca tinha visto antes. Antigamente existiam os profetas, os sacerdotes. Hoje nós temos o Espírito Santo conosco. Habita dentro de todos aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Do mesmo jeito que a estratégia chegou para Josafá através de um profeta, quando você pede, o Espírito Santo te entrega a estratégia que você precisa. Talvez não é a que você gostaria, mas é a que você precisa. Eu vou repetir mais uma vez: talvez não é o que você estava esperando ouvir, mas é o que você precisa fazer, o que você precisa praticar. Tiago capítulo 1 versículo 5 diz que se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar a ninguém, e lhe será concedida. Aí, versículo 6 é o top. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que leva e é agitada pelo vento. Peça com fé. Você não tem estratégia? Peça a Deus e peça com fé, que Ele dá generosamente àqueles que a pedem. Então nós vemos que nós precisamos identificar as nossas guerras. Nós vemos que nós precisamos pedir para Deus sabedoria e a estratégia vinda dos céus, que Ele dá. E a terceira lição é: assuma o seu posicionamento. Obedeça ao Senhor e seja firme. Se posicione. Sabe aquele cara que quer um emprego, mas acorda 9h30, não entrega um currículo? Sabe aquele cara que pede a cura, igual eu falei, da diabetes, mas não tem coragem de fazer uma caminhada, de regular a boca? Sabe, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu enxergo que é um ótimo cristão de joelhos para pedir, mas quando se levanta não se posiciona. Quando se levanta não é capaz de agir em prol daquilo que orou. Você pede para Deus paciência e não exercita. Você pede para Deus domínio próprio e não exercita. Isso é desobediência. Porque Deus te deu a estratégia, então obedeça. O Espírito Santo, ele é movimento. O Espírito de Deus é movimento. Ele pairava sobre a face do abismo em Gênesis. As águas se agitavam lá no tanque de Betesda. É movimento, você precisa se movimentar. Se o Espírito Santo habita em você, claro. Você precisa buscar o que fazer. Se o Espírito Santo habita em você, claro. É isso que motivaram essas mulheres a saírem de lá. Deve ter acordado 6 horas, 7 horas da manhã. Mas saíram de lá de tarde, para chegar aqui de noite, para chegar em casa. Minha mulher que se prepare. Uma pilha de louça para lavar, um monte de coisa. 3 dias juntando. E isso tem que servir de motivação para elas. Porque eu tenho certeza que todas elas estavam com saudade de casa. Mal elas sabem que a casa também estava com saudade delas, né? Mas brincadeiras à parte, nós aprendemos que as guerras são inevitáveis. Então se prepare para essa guerra. Essa igreja, ela prega bênção, mas nunca pregou sombra e água fresca para você. Vai ter guerra, mas em Cristo você é mais do que vencedor. Em Cristo você pode ir além, você pode ir mais longe. João 16:33.
E eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tem de bom ânimo, tem de coragem, pois eu venci o mundo. Palavras de Jesus Cristo, para te motivar a guerrear as suas guerras. A dona Leonor gosta desse, né? Considerei por motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. É incoerente isso, eu sei, mas é bíblico, porque as provações produzem em você um peso de glória, produzem em você o caráter aprovado de Cristo, e é isso que nós buscamos. Você não busca a guerra, mas busca caráter aprovado. Então se prepare, porque a guerra vai vir. Tem uma frase, não é uma frase, uma história do Billy Graham. Ele falou que estava tudo bem na vida dele, estava bem até demais, e ele falou assim, tem alguma coisa errada, né? Porque a vida de um cristão não é tão fácil assim, né? É boa, mas não é fácil. E ele parou na beira da estrada, passou um caminhão, espirrou uma pedra, passou de raspão na cabeça dele, assim. Aí ele, glória a Deus, eu estou no caminho certo. E a nossa vida é assim, altos e baixos. Do mesmo jeito que seu coração está sangrando, você dá o ombro para o seu irmão. Às vezes você está passando por um problema e daqui a pouco morre um ente querido de um amigo seu. Daqui a pouco você está com um problema na sua casa e chega um cara pedindo aconselhamento para você no casamento. Isso é o corpo de Cristo. Aquele que está de pé, cuida para que não caia. E aproveita, já agarra no ombro do seu irmão, não deixa ele cair também. Porque juntos nós conseguimos ir mais longe, nós conseguimos lutar as nossas guerras. Outra lição, prometo que eu já estou caminhando para o final, mais uns 45 minutos. Quem já ouviu aquele ditado que vou passando pela prova dando glória a Deus? Isso aconteceu com Josafá. Me intrigou a forma com que ele reagiu. Perceba que a ordem de Deus é clara, apesar de não fazer sentido. É simples e clara. Deus disse para ele assim, ó: vão para a guerra, vão para a peleja, fiquem em pé, posicionados, mas a guerra não é de vocês, quem vai vencer sou eu. Se é Deus que vai vencer, para que se levantar? Se é Deus que vai vencer, para que ir para lá? Eu não posso descansar, dormir, ficar em casa, no meu palácio? Josafá não podia falar assim: Senhor, calma aí, mas é o Senhor que vai ganhar, não é? Então deixa eu de boa aqui, deixa eu de boa, deixa eu ficar tranquilo no meu palácio. Mas não, ele falou assim: se levanta, vai lá, fica de pé, eu vou fazer o serviço. Mas é preciso se levantar e fazer. Mas pastor, o que tem a ver? Não importa, obedece. Você não precisa saber o motivo, Deus está mandando obedecer. Talvez para você não faça sentido, mas é o que Deus quer, e cabe a mim e a você obedecer. E é engraçado que Deus só venceu a guerra quando eles começaram a entoar louvores ao Senhor. Eu vou ser mais claro um pouquinho. Deus não derrotou os inimigos e eles louvaram ao Senhor. Eles louvaram ao Senhor e Deus derrotou os inimigos. Talvez alguém aqui nessa noite está esperando a bênção chegar para agradecer. Talvez alguém está esperando o milagre acontecer para entoar louvores, dar graças a Deus, dar glória a Deus. O Espírito Santo está dizendo nessa noite que é para você adorar antes e adorar mais ainda depois, porque foi assim que Josafá fez. É assim que Josafá fez. A adoração começa antes da vitória, e depois da vitória, aí ninguém te segura. Aí ninguém te segura. Aí o cara sobe para testemunhar, quer dar glória a Deus no PGM, e fala para o Jorginho fazer um vídeo de testemunho. Ele movimenta a cidade para proclamar o que Deus fez com ele. Só que para isso acontecer, o Espírito Santo está falando que você tem que começar a glorificar antes, começar a entoar louvores a Deus antes, porque o teu milagre vai chegar.
A tua gratidão, ela exalta a Deus. Tua gratidão, ela exalta a Deus. Eu tive o privilégio, se eu puder dizer assim, Presidente Prudente, eu acho que é o Hospital do Amor agora, né? Antigo Hospital do Câncer. Tive a oportunidade e o privilégio de ver meu avô. Chega lá na salinha, pega um badalo de um sino, bate lá, bate o badalo do sino. E eu achei interessante aquilo lá. Aí a pessoa que concluiu um tratamento de câncer, talvez recebeu alta, não sei, concluiu um tratamento, concluiu uma etapa, um vitorioso, vai lá, badala o sino. E no meio daquele ambiente tinha várias pessoas que estavam talvez começando o tratamento, talvez no meio do tratamento, badala o sino. E é um negócio estranho, porque é um silêncio no hospital. Aí badala o sino. Aí chega um velhinho lá, quero dar umas palavras, agradecer a Deus, porque eu passei por isso, porque eu passei por aquilo. Falou bonito. E eu fiquei pensando, quantas pessoas batem aquele sino, talvez toda semana, todos os dias, dando testemunho dos grandes feitos do Senhor na vida deles, dando testemunho das bênçãos que Deus faz ainda hoje, nos dias atuais, na sua vida e na minha vida. Isso tem um sentido espiritual, eu não sei nem se o hospital sabe, mas isso é gratidão, é glória a Deus, é glorificar o nome do Senhor. Se um hospital faz isso, porque muitas vezes nós nos esquecemos. Se um hospital tem esse hábito de glorificar ao Senhor quando se encerra um ciclo, ou quando alguém recebe a vitória, a alta, porque muitas vezes o seu coração e o meu somos fechados. Um cristão, ele é grato ao Senhor. Eu te convido a ficar em pé, nós já vamos encerrar o culto. Eu quero nessa noite renovar a sua fé e a sua esperança, orando por você. O Ministério do Louvor não precisa subir, pode ficar o Bruno mesmo. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus. Pai Celestial, eu ministro sobre a tua igreja nessa noite a tua supremacia, Pai, em todas as ocasiões, Senhor. Nós renovamos os nossos votos contigo, Pai, de te adorar na saúde, na doença, na alegria ou na tristeza, Senhor, na bonança ou na dificuldade, Pai. Nos ensina a batalhar as nossas guerras, Senhor. Levanta, Senhor, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, afadigados, que nós possamos compartilhar contigo, Senhor, este fardo, sabendo que o Senhor entrega, Senhor, sabedoria e estratégias, Pai, àqueles que buscam, àqueles que pedem, Senhor. Que nós possamos, Pai, entender que nós não estamos sozinhos nessa guerra, que o Senhor está conosco, Pai. O Senhor está conosco, o Senhor está, Senhor, com a vida dessa mulher, Senhor, que está passando por dificuldade. O Senhor está em meio a esse casamento, porque só passa por dificuldade em casamento quem é casado. Só passa por dificuldade financeira aquele que tem finanças. Só fura o pneu do carro daquele que tem carro. De antemão nós agradecemos, Senhor, pelo casamento que temos, pelo corpo que temos, pela saúde que temos, apesar de nem todos terem saúde plena. Nós ministramos, Pai, cura, libertação, renovo, mas que acima de todas as coisas nós precisamos, Pai, entender que o Senhor está conosco em meio às nossas guerras, e contigo nós somos mais do que vencedores, Pai. Nós não lutamos essa luta sozinho. Eu creio que Jesus Cristo, creio que o Senhor dos exércitos está conosco. Ele pelejará com você essa guerra, Ele pelejará por você nessa guerra. Ele é contigo e não é contra ti. Aquelas
pessoas, talvez principados e potestades, que se levantaram contra ti por um caminho, por 7 baterão em retirada, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero renovar a tua fé com o sangue do Cordeiro nessa noite, com o óleo da tua unção, com o bálsamo de Gileade. Que nesse lugar sejam céus abertos, Pai. Que a tua semente, Pai, que foi lançada nessa noite, encontre, Senhor, terra fértil. Que nós encontramos, Pai, paz e segurança na tua presença. Porque eu creio, Pai, que o Senhor tem construído um bunker para nós, Senhor. Bunker, Pai, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo das tuas asas Ele te confiarás. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nenhum mal chegará à tua tenda, porque Ele dará a ordem aos anjos a teu respeito. Você não terá medo do terror noturno, você dormirá em paz. A sua entrada será abençoada, a sua saída será abençoada. Ele estará contigo nos dias de alegria e também nos dias de angústia. Ele fartará você de longos e longos dias. Ele mostrará a salvação de Jesus Cristo para você e trará a alegria da salvação. Estenda suas mãos como quem vai receber. Pai Celestial, nós ministramos bênção sobre a tua igreja nessa noite. Que a graça, Pai, salvadora de Jesus Cristo, o amor incomparável e insondável de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, se com toda a sua igreja nessa noite, em nome de Jesus.